Olá, amigos. Boa noite. Segunda-feira, dia 26 de julho de 2021, e nós estamos aqui com muita alegria, iniciando nossa semana de estudos e reflexões. E hoje estaremos visitando a obra de André Luiz, Nosso Lar, no seu capítulo 43, onde paramos a semana passada e não concluímos. Então agradecemos a companhia, Tânia, Jane, Cláudia, que estão conosco, Vânia, são amigos constantes, Marcelo, Celina, Célia, sejam todos abençoados, sejam todos iluminados, Guto, Dilza, sejam bem-vindos, que é uma alegria para o nosso coração quando estamos juntos para essas reflexões. Isabel, Rosângela, Célia querido, Laura, sejam bem-vindos, Gil, é uma bênção podemos nos reunir. E nós estamos, vamos ver se melhoramos um pouquinho a nossa luz aqui, clareando um pouquinho mais para a gente não ficar muito no escuro. Já que não temos luz própria, precisamos de auxílio. Mas nós vamos fazer a nossa prece e depois continuamos cumprimentando os amigos que estão chegando. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, fortaleça em nossas mentes os melhores propósitos para o bem. Fortaleça em nossos corações a esperança, a fé, para que consigamos caminhar com equilíbrio, com harmonia, com alegria, com consciência desperta. Que Jesus, o Mestre amado, esteja sempre a guiar os nossos passos. Que assim seja, graças a Deus, e vamos às nossas reflexões ainda, cumprimentando Fátima, Márcia, André, que nós vimos aqui conosco também, sejam bem-vindos. E relembrando, e depois ao longo vamos cumprimentando Maria José, Cecília, Divone, é sempre um motivo de festa estarmos juntos. E nós queremos iniciar lembrando que paramos no capítulo 43, que tem como título Em Conversação. Lembrando que André Luiz tinha assistido uma palestra do ministro e do governador também, e por conta disso eles estavam agora se dialogando no final. Eu disse até que é como nós costumamos fazer na casa espírita, quando terminamos, ficamos naqueles grupinhos conversando, tomando um chazinho, e assim também eles estavam ali dialogando quando André Luiz é surpreendido pela visita de Lísias, aquele enfermeiro que o recebeu como irmão, que o acomodou na sua própria casa. Então ele fica muito feliz. A partir dali ele sai com Lísias, e Lísias vai apresentá-lo ao ministro Benevenuto, que é amigo particular dele. E estão ali numa roda de conversas. Então vamos lá, Silvia, Cazuco, Simone, Mauro, Márcia, bem-vindos, seu Antônio, Cecília, sejam todos bem-vindos. André Luiz então está ali sendo apresentado ao ministro Benevenuto, que neste momento está falando a respeito da guerra que se aproxima. Lembram-se? Eles estavam no mundo espiritual, preocupados em treinar pessoas para atender os necessitados que viessem a perecer de alguma forma durante a guerra. E seriam o atendimento de enfermagem, especialmente um atendimento de psicólogos no nível do medo, que era algo muito grandioso, assustador e causando muita dificuldade entre eles. Então, nesta conversa, onde eles estavam permutando as ideias e Lísias o apresenta, André Luiz diz que o ministro o acolheu muito cortês, admitindo na roda com extrema bondade, naquela roda de conversação com extrema bondade. Então, o ministro Benevenuto está dizendo o seguinte: muito doloroso o quadro que vimos. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia, porque ele tinha acabado de voltar da região da Europa, da Polônia, onde a guerra já estava se iniciando. E ele disse que eles estavam acostumados, no nosso lar,
território brasileiro, vamos dizer assim, no plano espiritual. E eles estavam habituados a atender Américas, a paz na América, e de repente estavam prestando ajuda no socorro à dor na Europa. E ele diz que era muito doloroso tudo o que ele tinha visto, tudo obscuro, tudo difícil, não se pode ali esperar claridade de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas que se entregam a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tantos sofrimentos coletivos. Então ele está dizendo do que ele encontrou, dessa tristeza, dessa tragédia que ele viu ali naquele momento, né? Em que ele esteve visitando o solo europeu. Ele falava dos encarnados que não ajudavam o mundo espiritual porque estavam consumindo as forças do mundo espiritual, estavam entregues às suas dores, às impressões mais terríveis, ao medo e, claro, as orações, a prece, aos pedidos, e isso chamando a proteção e o mundo espiritual tendo que se desdobrar para atender tudo isso. Quando a gente vê toda essa narrativa, né? Isso aqui nós estamos no ano 39, lembram-se o comecinho da guerra. Nós vamos passar, fazendo um parênteses em André Luiz, para o ano de 44. Então vejam quantos anos já se passaram deste momento que o ministro Benevenuto já estava narrando as tristezas e nós que não vivemos o estado de guerra no nosso país, não vivemos, não presenciamos, a nossa geração não se experienciou nesse caminho, graças a Deus, e nós temos que o tempo inteiro lutar por manter a paz, manter o equilíbrio, manter a harmonia, porque é muito triste, o resultado de guerra é muito triste num local. As pessoas sofrem muito, o desespero toma conta, é complicado. Então, em 44, mais precisamente no dia 16 de maio de 44, nós vamos ver uma narrativa que de quando os brasileiros, assim como o ministro, o mundo espiritual pertencente à terra Brasil, estava ajudando a Europa, também os brasileiros, pracinhas, o nosso exército brasileiro os nossos pracinhas, de um modo geral, estavam socorrendo, indo em direção à guerra para ajudar os irmãos europeus. Também o Brasil foi contribuir materialmente falando, vidas e vidas foram ceifadas de brasileiros que foram até lá ajudar na questão de guerra, para estabelecer a paz o mais depressa possível. E assim, nós vamos ler apenas um parágrafo desse dia 16 de maio de 44, que é quando a equipe de pracinhas do Brasil chegam à Itália. E eles acabaram de desembarcar na Itália e fizeram um percurso de trem depois do Porto e chegaram então a Nápoles, agora marchando, agora a pé, marchando em direção ao seu destino. E a narrativa é essa que eu quero ler para vocês, porque às vezes a gente pensa, isso é um romance de André Luiz, ou a gente vê um filme e acha que é tudo uma criação do escritor, daquele roteirista, mas que agora nós vamos então ouvir algo real, de alguém que estava lá neste momento e que registra assim: eu dissera que parecia que havia miséria em Nápoles, porque era essa a visão dos brasileiros, eles imaginavam que a miséria estava imperando. São 5 anos de guerra e pude constatar
durante o percurso pelo número de maltrapilhos pedintes, homens às centenas, andrajosos, deitados pelas vias públicas, e outros à cata de pontas de cigarros lançados por nós, mulheres e crianças sujas. Olha a cena que os nossos pracinhas brasileiros, de cara em Nápoles, observaram a cidade. Esta era a região de Nápoles. Vejam só, homens às centenas, maltrapilhos, caídos pelas ruas, sem força, com fome, doentes, esfarrapados, sem ânimo, amedrontados. Era disso que Benevenuto falava, que seria consequência inevitável do estado de guerra. Então, estes homens andrajosos nas vias públicas de Nápoles, eles pensavam miséria, mas não tinham imaginado o tamanho da miséria. O brasileiro não tinha noção do tamanho da miséria humana que a guerra tinha produzido nos 5 anos, ali em solo italiano. Então ele registra isso, homens maltrapilhos, pedintes, às centenas, deitados pelas vias públicas, e alguns à cata de pontas de cigarro que o soldado brasileiro jogava. Mulheres e crianças sujas pelas ruas. Dá pra gente imaginar uma cena dessa? Isso é consequência de guerra. Isso é consequência de guerra, e eu não estou lendo um relato de história, de filme, de ficção, não é uma criação mental de alguém. Este trechinho que eu li para vocês é um parágrafo do dia 16 de maio de 1944, num registro do diário de um pracinha, que é meu tio, que desencarnou na guerra, e que é Névio Baracho dos Santos. Hoje existe em São José dos Campos a Avenida Tenente Névio Baracho dos Santos. É dele, na letra dele, na ótica dele, narrando aquilo que ele estava vendo naquele primeiro momento de desembarque em solo italiano. E ele pereceu por lá, ficando seus restos mortais em Pistoia. Depois foi repatriado ao Brasil. Mas é isso que é o resultado, e que é aquilo que o ministro Benevenuto está dizendo dos horrores que ele viu. E a gente acha que é só historinha, porque não passamos pela experiência, graças a Deus, mais uma vez. Então, a luta pela paz não pode chegar a esse estado de guerra de armas. Nós temos que, de todas as forças, procurar manter harmonia, equilíbrio, para podermos não chegar a esse estado de coisas. Nós não queremos coisa desse tipo para ninguém. O Gil está dizendo coisas parecidas, infelizmente, estão acontecendo na Venezuela, Cuba, etc. É verdade, e nós não podemos querer isso para o nosso país. E ir ajudar, abrir as nossas fronteiras, receber, acolher essas pessoas é dever humano, é humanidade, que nós estamos então aqui ainda em condição de fazer, quando nós vemos um mundo tão complicado. Então Benevenuto falava disso, e ele falava em 39, meu tio escreveu em 44. Vejam que já é o resultado, já é aquele caos estabelecido, né? O Sérgio Baracho dizendo, né? Baracho foi o primeiro pracinha brasileiro a tombar nos campos da Itália. É verdade, foi um estilhaço de morteiro, ele era um professor de morteiro, e assim que ele desencarnou. E nós vemos essas coisas acontecendo. Então a gente não pode querer isso. A gente não pode alimentar essa ideia. Não podemos nos esquecer de que
a nossa mente, o nosso pensamento, ele cria e se alimentado, ele concretiza, ele materializa as cenas. Então vamos pensar o bem, vamos pensar positivo, vamos pensar na paz, vamos desejar a paz, vamos trabalhar para isso, vamos nos policiar, não só em palavras e atos, mas até em pensamentos mais aguerridos, para nós ajudarmos a sanear a psicosfera deste planeta neste momento. Então nós temos aqui, olha, a Carol falando do pai dela que era pracinha e dizia, a Marta dizendo do tio dela que contavam essas cenas. E eu tenho isso registrado, porque sou a fiel depositária de todas essas coisas do meu tio, então eu tenho comigo tudo isso muito registrado. E nós temos que trabalhar nessas vibrações melhores. E é isso que o ministro Benevenuto está pedindo para aqueles trabalhadores de nosso lar, daqueles departamentos que são da linha de frente, do primeiro socorro. Eles tinham que procurar manter o equilíbrio para poder, então, atender, né, aqueles que estavam em desequilíbrio, em desesperança, em desajuste. O socorrista tinha que ter a mente mais equilibrada, mais sadia, porque senão ele mergulha também no mesmo caudal difícil e será mais um a dar trabalho em vez de trabalhar. Assim, nós vamos ver que ele fala aqueles, né, os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças, porque se os encarnados não cuidam de buscar esse equilíbrio, essa paz, a paz mental, a paz física e mental, espiritual, nós estamos sobrecarregando o mundo espiritual com os nossos desajustes, com os nossos desacertos. E continuava então ele a dizer, né, desde o começo do meu ministério, nunca vi tantos sofrimentos coletivos, porque não é uma pessoa, nós vimos o meu tio dizer ali, são centenas de homens caídos pelas ruas, farrapos humanos, mulheres e crianças imundas. Então nós estamos vendo essa narrativa, fora feridos, fora mortos. Não, nós estamos vendo essas narrativas e vi aqui, ó, nunca vi tamanho sofrimento coletivo, porque pega uma nação inteira, né? Pega uma região inteira, pessoas sofrem de todas as formas, mesmo aqueles que não estão tão próximos. O mundo é uma grande rede global onde as dores de um ponto atingem o outro. Tudo isso nós temos que tomar atenção. Aí alguém, naquela conversa, pergunta, e a comissão demorou muito por lá? Quer dizer, aqueles que foram até lá para observar o ambiente, demoraram muito por lá? Benevenuto então respondeu, todo o tempo disponível. Havia um tempo disponível para eles observarem in loco e ver as providências necessárias para que conseguissem efetivamente levar o socorro. O chefe da comissão, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa para enriquecermos a observação e melhor aproveitar a experiência. Havia um chefe dessa comissão, dessa expedição que foi até o local observar. E qual era a recomendação? Que se mantivessem exclusivamente com a atenção voltada à tarefa, para poder encontrar melhores soluções, para poder encontrar caminhos. E ele diz, com efeito, as condições não podiam ser melhores, não podiam. Acredito que a nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais
que ali se encontram de serviço. E era o início daquela guerra, haviam servidores espirituais, falanges de espíritos de plantão no local. Ali estavam na frente de trabalho, eles estavam em serviço. Então, se nós da comissão que fomos observar para ver o que fazer a mais, a nossa posição estava muito distante daquela capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontravam de serviço, de plantão. Porque os outros foram observar e voltariam, mas aqueles que estavam lá como socorristas do mundo espiritual, o trabalho seria muito grande. O Gil está nos dizendo, difícil, mas não é impossível conseguir essa paz. Dando as mãos e orando juntos pode ser de grande ajuda. Sim, nós vamos emitindo a nossa psicosfera pensamentos melhores, mais felizes, sanando ou saneando o ambiente. Nós precisamos fazer isso. E entre nós, enquanto encarnados aqui, nos policiarmos para não entrar em embates desnecessários, porque já é assim como um estopim, pronto a explodir alguma coisa. Então nós temos que, além de orar, nos policiar, zelar por esse equilíbrio para não provocarmos uma situação que seja dolorosa para a coletividade, como diz o ministro Benevenuto. Nós podemos e devemos contribuir com o equilíbrio, com a oração, com atitudes mais dignas, mais éticas, mais moralizadas, e assim nós vamos fazendo o equilíbrio dessa balança. Porque o mal está investindo com força total. Vocês se lembram, eu não sei se foi com vocês que eu comentei, ou uma palestra que eu fiz recentemente, para uns companheiros de fora, onde eu comentei com vocês sobre o louco de Gadara. Eu disse que quando Jesus chegou àquele local da terra, encarnado ali, para promover o bem e um novo estado de vida às criaturas na face da terra, o mal parece que abriu todas as portas para que espíritos trevosos avançassem. E eles avançaram em legiões para aquela região, porque é como a luz e a mariposa. Jesus era o farol de luz. Todos esses outros espíritos negativos são como essas mariposas e vão sendo atraídos pela luz e se batem e se esfarelam e entram em frangalhos ao bater nessa luz e às vezes atacam verdadeiramente aquele ponto de luz. Então, quando o bem está sendo estabelecido num ponto, é normal que o ataque de forças negativas seja intensificado. Porque as trevas não querem, elas vão diluir, elas vão desaparecer e elas não querem perder, esses espíritos não querem perder a sua condição de mando e desmando, mandos e desmandos e comandos. É isso que estão fazendo, entorpecendo as mentes, complicando, insensibilizando corações. É dessa forma que agem, que são aquelas obsessões coletivas, aquelas influenciações coletivas. E aí o sofrimento também é coletivo e aumenta muito. Então a Mara dizendo, é nas pequenas atitudes do dia a dia que podemos promover uma paz maior. Verdade, verdade. E é isso que nós precisamos fazer, assim, com urgência, com intensificação neste momento da história da humanidade, intensificar a nossa posição nessas trincheiras do bem, para termos elementos fortes de equilíbrio. Então continua Benevenuto a explicar ali, né, que havia esse grupo de espíritos que estavam ali na linha de frente para o serviço de ajuda. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente.
a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. Vejam só a descrição que ele está fazendo do ambiente de guerra, dizendo de um ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. Então, ao ar do éter que nós respiramos, da atmosfera que respiramos, e é claro que numa situação de destruição, de bombas, de guerra, de elementos químicos, este ar está empesteado para a respiração, asfixia as pessoas, incêndios, acabam por asfixiar as pessoas. Mas ele fala saturar de vibrações destruidoras, quer dizer, além dos, vamos dizer, elementos químicos que estão causando impurezas no ar que as pessoas estavam respirando, ainda haviam vibrações destruidoras, vibrações fossem mentais, do ódio exacerbado, do desejo de destruição, como vibrações magnéticas naquele campo, no sentido de destruir. Mas todas as tarefas de assistência imediata, urgente, naquele mesmo instante, né? Isso estava tudo funcionando perfeitamente, embora toda essa dificuldade dessa atmosfera física e da psicosfera espiritual. Os espíritos tinham que vencer todas as dificuldades, as pessoas para socorrer teriam que vencer todas essas dificuldades para, então, conseguirem ajudar os outros. O Gil dizendo, estamos vendo no próprio encarnado fazendo essas loucuras do poder destruidor, influenciados pelo negativo. É verdade, porque toda vez que entra esse desejo de destruir, de quebrar, de avançar, de alienar, de todo esse desequilíbrio, é essa energia e influência dos elementos negativos, mentais, espirituais, que encontram pontos de fraqueza no encarnado, algumas predisposições, e por isso eles podem, então, usar esse encarnado como seu colaborador na Terra para tudo isso. Porque é o desejo que não se faça a luz, não se estabeleça o bem, não haja harmonia. São pessoas que não estão habituadas a viver em harmonia, a viver em tempos de paz. São almas bélicas, almas que ainda se envolvem e só estão bem quando estão dentro desse movimento de destruição. Dentro do movimento de destruição. Então, continua Benevenuto dizendo, o campo de batalha invisível aos nossos irmãos terrestres, olha que importante, do mesmo jeito que existia um campo de batalha que meu tio descreveu, de pessoas caídas às centenas, homens sem ânimo, largados pelas ruas, mulheres e crianças imundas, as pessoas enfraquecidas, ali era o campo de batalha material. Mas junto ao campo de batalha material, em paralelo a isso, ou na continuidade disso, porque não há secção, não há partição, é como uma cor que é muito forte e vai esmaecendo. Então as dimensões são assim, o muito forte seria a terra, o solo terreno, a materialidade física da terra, e depois as nuances na desmaterialização desse conteúdo que compõe o planeta Terra, mas dimensões todas elas ocupadas. Então, se existia a guerra no solo, na Terra materializada, existia também a guerra nesse plano espiritual. Então ele diz, o campo de batalha invisível aos nossos irmãos terrestres é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Aquilo que os nossos olhos nem estão vendo. Se a gente achava que estava o caos, o horror, o desespero, a destruição no plano físico, no plano espiritual, muito maior o sofrimento de espíritos, muito maior os embates,
muito a batalha, porque é a batalha, como nós dissemos, do mal contra o bem, as investidas. Vamos pensar a população terrena, e nós sabemos que 3/4 da população terrena ainda é de espíritos muito imperfeitos, né? 1/4 de espíritos que estão melhorando. Então imagine que a população espiritual é muito maior, ela é maior que a população encarnada. Ela equivale, nós temos 7 para 8 bilhões aqui encarnados, e nós temos um quanto de mais 15 bilhões desencarnados, é o dobro. Então, neste dobro, ou mais que dobro, a investida, se 3/4 é de espíritos muito complicados, imaginem a invasão deles, a guerra contra aqueles que querem fazer alguma coisa boa. E é isso que Benevenuto está falando. Há uma batalha invisível aos olhos dos irmãos terrestres. Nós estamos aqui encarnados e não estamos vendo essas batalhas espirituais. É verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Não dá nem para ele descrever o tamanho da dor humana dos desencarnados envolvidos nessa batalha do lado espiritual. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. O Livro dos Espíritos, quando ele trata da guerra, porque ele trata na Lei de Destruição, ele fala da guerra, entre as questões que ali são trazidas, fala do comportamento das pessoas que estão guerreando. Soldados que vão para a guerra, muitos não gostariam de estar lá, muitos não gostariam de enfrentar essas dificuldades, mas são obrigados, há ordens envolvendo essas criaturas. Mas muitos se comprazem. Muitos aproveitam situações como esta para praticar maldades. Então, no Livro dos Espíritos, assim, cita mais ou menos assim, a respeito da guerra, né? De alguém que desse um tiro num campo de guerra e matasse um inimigo com um tiro fatal, um tiro certeiro, um tiro fatal. Para ele já é algo terrível fazer isso, tirar a vida de alguém. Mas para outro que estivesse ali, o espírito se compraz na dor. Então dá um tiro primeiro no pé, depois no joelho, depois na coxa, depois no meio da barriga e vai indo. Quer dizer, vai torturando o seu prisioneiro, o seu inimigo, em lugar de ter aquele tiro de misericórdia que acabaria com a história. Mas muitos, é o que ele diz, muitas almas, é aí que a condição de alma decaída se revela no ser humano, apresentando características essencialmente diabólicas, porque o que nós vemos de torturas, a mente capaz de criar mecanismos de tortura que a gente diz, meu Deus, de onde essas pessoas foram tirar uma coisa dessa para sacrificar o outro a este ponto? Vejamos o exemplo de Jesus sendo crucificado, chicoteado. Precisaria uma coroa de espinhos? Precisaria dar fel e vinagre para beber? Quando ele tinha sede? Precisaria transpassar a mão com cravos e pregar numa cruz algum ladrão? Não teria outro jeito mais simples? Uma lança no coração, no abdômen seria o suficiente. Não precisaria tudo isso. Mas o prazer humano na dor do outro. Então, muitas almas, é onde a alma se revela. E muitas vão mostrar a sua agressividade, a sua essencialidade diabólica, ainda demoníaca, que está dentro dela, que é o negativo. Vamos lá então. Nosso amigo Geraldo Faria, que está conosco também. Mara, nós já cumprimentamos. Lourdes, Simone, Marilda, sejam todos bem-vindos. Continua o ministro Benevenuto narrando, né, esse comportamento humano
diante da guerra. Então ele diz: vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para o que chamam impactos diretos. Ele percebeu, ele viu, ele dizendo, homens inteligentes e instruídos. Então, olha, vamos transportar para os nossos dias, né? Isso aqui está lá em 39, vamos trazer para 2021. Homens inteligentes e instruídos estariam hoje nas salas de comando com toda a tecnologia de computadores, drones, satélites, tudo para observar um ambiente. Eram homens inteligentes e instruídos, capazes de identificar, eles com minuciosa atenção, localizavam com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica. Então vamos pensar nos nossos dias atuais, escolas, hospitais, igrejas, seriam locais de atividades pacíficas e que são escolhidas a dedo para impactos diretos. O que nós temos visto com homens-bombas se explodindo em sinagogas, em locais públicos? É aquele artefato que é lançado e destrói vidas que estavam num hospital. Quanto nós já vimos a televisão mostrando o hospital inteiro destruído, aquele punhado de pacientes, pessoas necessitadas, e como tirar essas pessoas, ou como resgatar essas pessoas. Quer dizer, por quê? Qual é a razão de jogar bomba em cima de um hospital? Ou em cima de uma escola? Crianças, nós vemos esses criminosos que entram numa escola, invadem uma escola, matando um punhado de crianças. São essas mentes inteligentes, instruídas, prepararam aquele ataque, localizaram o alvo, um alvo pacífico que não iria oferecer a menor resistência à atitude insana, e eles atacam, né, nesses impactos diretos. Na guerra, a mesma coisa. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Quer dizer, nós vemos muitos monumentos históricos no mundo sendo destruídos. Para quê? Qual é o sentido disso? De nós vemos destruindo monumentos históricos, edificados ao longo do tempo, é a história da humanidade. Ali tem algo registrado e, de repente, estão ali, põe fogo, põe bomba, destrói, derruba, quebra. É isso que nós estamos vendo. São essas mentes perversas, doentes, maldosas, que agem dessa forma, que acabam com tudo isso. Os fluidos venenosos da metralha casam-se às emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. Gente, vamos pensar essa frase. Quando ele diz: os fluxos venenosos da metralha, a metralhadora, a época da guerra, o mais forte que eles tinham era assim, metralhadora, tanque de guerra. Hoje já seriam bombas de vários tipos. Mas ele disse, este fluxo desses tiros contínuos, hoje nós vemos uma guerra mostrada em televisão com aquelas armas tracejantes e os tiros cortando o espaço, o céu, e nós vamos seguindo aquele projétil em chama. E estamos vendo acontecendo. Então, esses fluidos venenosos casam-se, e aqui vem o peso maior, as emanações pestilentas do ódio. O ódio gera campo para pestes, para micro-organismos, para larvas astrais, que vão atacar os corpos magnéticos, os campos magnéticos da nossa emanação do perispírito e acabam gerando doenças físicas. Mas está aqui a preocupação do mundo espiritual
com isso, emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. Então havia contaminação da atmosfera por tudo isso e mais a contaminação da psicosfera pelos pensamentos de ódio, de destruição, de maldade. Por isso o Gil está colocando, inteligência não é sapiência e não é mesmo. Há muita inteligência trabalhando pelo mal. Ela se compraz. É um sinônimo de inteligência, mas não é de sapiência, de voltar isso para o bem. Porque até para esses resultados negativos, alguém arquitetou, alguém pensou tudo isso, uma inteligência robusta foi capaz de criar tudo isso. É a inteligência usada a serviço do mal. Que a inteligência em si é neutra, é uma ferramenta que o espírito tem. Todos nós temos. Agora, como vamos usar e para que vamos usar as ferramentas que Deus nos deu, aí é outra conversa. Nós estamos bem naquela história e não podemos esquecer dos talentos. De repente ganhamos talentos e não sabemos usar. Então, vai ser tirado. Essas criaturas passarão algum período sem poder acessar essa inteligência, porque extrapolaram todos os limites possíveis. E aí a gente vê um ministro do Ministério da Regeneração e do Auxílio no mundo espiritual dizendo isso, de que era quase impossível qualquer auxílio por esse caos criado. São campos vibratórios antagônicos ao bem. O que mais nos contristou foi a triste condição de militares agressores, quando algum deles abandonava as vestes carnais compelidos pelas circunstâncias. Então, aqueles que estavam guerreando, os agressores, o que ele ficou contristado, entristecido de ver foi essas pessoas agressoras no momento da desencarnação. Quando, por alguma razão, o corpo físico perecia e eles tinham que desprender-se da matéria orgânica. Dominados, na maioria por forças tenebrosas, olha a influência espiritual que os agressores sofrem para fazer as agressões. Dominados, na maioria, por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos de fantasmas da cruz. Não aceitam. Não aceitavam. Fantasma da cruz, eles não aceitavam Jesus. Não aceitavam o bem, a luz. Eles fugiam, quer dizer, em desespero, cercado por espíritos inferiores, maldosos, escravos deles, não aceitavam ajuda, não aceitavam a presença daqueles que vinham nimbados de luz para socorrê-los. Por isso que muitas vezes nas narrativas de André Luiz, nós vamos ver que em momentos de socorro em determinados ambientes, eles têm que diminuir a própria luz, para ganhar a confiança, para passar quase desapercebido naquele meio, ganhar a confiança e assim poder ajudar. Eles não podem nem mostrar a qualidade do bem que eles trazem consigo, porque senão não vão ganhar a ajuda. No próprio nosso lar, quando André Luiz estava ali, nós vemos que quando Clarencio chega, que ele então cai em prece e pede ajuda, e Clarencio traz os padioleiros com a padiola para levá-lo ao mundo espiritual, próximo a André Luiz tinha um grupo de espíritos que ele conhecera, que eram os amigos dele de um bar que ele frequentava naquela época. Muitos deles estavam ali. E o Clarencio estendeu as mãos para que eles também viessem, fossem socorridos, e eles fugiram. Eles não aceitaram ajuda, se afastaram da luz, não aceitaram, fugiram. Então é isso que ele está dizendo, que
o muito triste era ver esses soldados agressores, esses militares agressores, que fizeram tanto mal, que arquitetavam tanta coisa ruim, que na desencarnação, estando assim cercado por esses espíritos negativos, forças tenebrosas, ele diz, cercados de forças tenebrosas. E a gente pode lembrar aquela cena, como eu disse, é filme, mas vale lembrar no filme Ghost, quando aquele assassino ele desencarna num acidente com a vidraça, e a gente vê que aquelas formas escuras surgem e o arrastam. E ele não quer os fantasmas da cruz. Então, quando a gente vê ataques à religião, e nós estamos vivendo no mundo um momento difícil, os ataques às religiões, o querer tirar as religiões das pessoas, e eu falo religiões no plural, porque são todas elas que estão sendo metralhadas, né, neste momento pelo materialismo humano, pelo materialismo, pelos interesses materialistas. E nós vemos as religiões sofrendo esses ataques de um modo geral, porque se tirar do homem esta condição de transcendência, de lutar por o bem dentro desse contexto religioso, o homem vira presa muito fácil dos trevosos, daquilo que é ruim. Então, claro que o desejo é fechar as possibilidades, fechar os templos, fechar tudo. E nós estamos passando por isso dentro da pandemia. Se não tivéssemos estes meios para falarmos disso, para lembrarmos de que precisamos fazer prece, para vibrarmos pelo outro, se não tivéssemos esses meios há mais de um ano, estaríamos isolados. E a união é que nos salva. O isolamento nos torna presa fácil. Vejam como nós estamos assim, né, aquilo que a gente chamaria o fio da navalha. Nós estamos caminhando num terreno minado, perigoso, é terreno de guerra que nós estamos caminhando. Com a graça de Deus, então, podemos relembrar e chamar para vibrar junto, como disse o Gil, vamos dar a mão, vamos fazer nossa prece, vamos no nosso lar, fazer o nosso evangelho no lar uma vez por semana, vamos vibrar de alguma forma, se não podemos ir pessoalmente aos locais que gostaríamos de ir, nos transportemos mentalmente para paragens melhores, criações mentais melhores, ouvindo músicas, ouvindo textos, preces, poesias, palestras, enfim, palavras boas que nos ajudem a vibrar num outro tom, numa outra faixa de sintonia. Aí sim, nós estaríamos então fazendo alguma coisa melhor. Então continua o ministro Flacos falando a respeito disso que ele estava observando. E aí alguém, nesse instante, interfere, né? Dizendo, e não eram recolhidos para esclarecimento aqueles soldados agressores que estavam cercados de forças trevosas e que fugiam dos fantasmas da cruz, eles não eram recolhidos para o esclarecimento? Quer dizer, não seriam ajudados? E Benevenuto responde, será sempre possível atender os loucos pacíficos no lar, mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Parece uma jogada de palavras, mas ele está dizendo, no lar, estando num ambiente equilibrado de família, mesmo aquele ser mais tresloucado, mais difícil, mais agressivo, mais duro, ele pode ser ajudado. É mais fácil ele ser ajudado onde tem uma maioria em torno dele que está vibrando diferente, que o ajuda. Então a espiritualidade também encontra brecha, material, elementos para ajudá-lo. Mas ele diz, mas e aquele que está furioso, que está pelas ruas, está furioso, está fazendo toda essa
transgressão. Não tem como nesse momento. Ele diz, o melhor local para ele é o hospício. Quer dizer, o melhor local para ele é junto de outros loucos, para ele aprender, aprisionado num local, para poder aí se reequilibrar. Então ele explica, não havia outro recurso senão deixá-los nos precipícios das trevas. Não tem como você resgatar aquele que não quer ser resgatado, aquele que foge. Não tem como. Se nós lembrarmos as palavras de Jesus, ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. O chamamento dele era sempre assim, vinde a mim. Eu sou o caminho, da verdade, da vida. Eu sou aquele que pode estender-te a mão, pode oferecer-te um manto. Mas ele dizia dessa necessidade, um movimento em direção à ajuda, à salvação. E não quem está fugindo de ser ajudado, fugindo de estar a salvo. Ele não tem outro caminho, ele diz, não há outro recurso, senão deixá-los nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidos a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. Quando André Luiz ficou aquele tempo no umbral, 8 anos, por que ele ficou 8 anos se desde o começo a mãe estava pedindo por ele? Desde o começo, Clarencio visitava constantemente, a mãe visitava, mas ele nem os via. E ele fugia de tudo. Lembram-se? Mas o que ele aprendeu ali? Ele aprendeu que aquilo não era bom, que aquele local não era bom, ele não tinha mais força, ele não tinha mais ânimo, ele não tinha mais coragem, ele não encontrava saída. Então, quando ele amadureceu tudo isso em si, o que aconteceu com ele? Lembrou de Deus e foi pedir ajuda. Instantaneamente, a ajuda se fez. Ele tomou consciência, ele saiu de um padrão de consciência para um padrão de consciência superior. Aí ele pôde ser ajudado. Então aqui ele está explicando a mesma coisa. Ele vai permanecer nessa condição até que ele seja compelido. Eu quero sair, eu quero mudar, eu não aguento mais, eu não gosto disso, eu quero sair. Dando ensejo a reajustar-se a pensamentos dignos. Aí pede ajuda. É razoável que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. É razoável porque aqueles que desejam ajuda, de ocupar um local, né? Um leito no mundo espiritual, uma hospedagem, um local de socorro, aquele que realmente quer ser ajudado. É razoável isso. Os espetáculos entrevistos foram demasiadamente dolorosos por muitas razões. Tudo que ele viu, ele achou terrível. Olha, que era um ministro do Ministério do Auxílio, junto da regeneração. Pessoas acostumadas à dor humana, acostumadas às aflições. Alguns têm que atingir o fundo do poço para humildar-se e pedir ajuda. É verdade. Enquanto ele não cansar. Tânia, sabe do que eu me lembrei? Daquela historinha que vai mostrar muito bem isso que o ministro está falando e que você me ajudou a recordar. Havia um poço num local, numa fazenda antiga, abandonada. Havia um poço que secou. No fundo desse poço, apenas uma lama e algum vegetal crescendo, alguma coisa lá no fundo, no escuro. Mas lá, nesse fundo, né, existia então uma lagarta que estava lá, uma minhoca, não era uma lagarta, uma minhoca que estava lá engordando, crescendo, chafurdando na lama e estava tudo certo para ela.
no escuro e vivendo a vida assim. Um dia entrou no poço uma abelhinha, toda feliz. E a abelhinha foi descendo e encontrou a minhoca lá no fundo. E disse assim: Dona Minhoca, o que a senhora está fazendo aqui? Lugar tão escuro, insalubre. Lá fora tem tanta vida, tanta coisa bonita para a senhora ver. Vamos, sobe essa parede, vamos viver a vida. A minhoca disse, olhando a parede, é muito alta. Eu acho que vou ficar por aqui mesmo. Aqui tá bom. A abelhinha foi embora cuidar da vida, porque ela era trabalhadora e precisava cuidar da vida. Não passou muito tempo, entrou ali uma borboleta, voando, linda borboleta. Dona Minhoca, mas que prazer, mas como é que a senhora vive numa situação dessa? Lá em cima tem flores, uma beleza, a senhora terá outras pessoas, outras minhocas para encontrar, né? Não outras pessoas, mas outros animais para encontrar. Vamos, se anime. E ela disse, olhou a parede de novo para escalar tudo aquilo. Eu vou ficar aqui no escuro mesmo. Eu não, é muito difícil chegar até lá, eu vou ficando por aqui. Um certo dia, entrou ali dentro daquele poço um pássaro, um sabiá. E o sabiá com um bico bem grande, olhos bem grandes, ela olhou e já se encolheu, porque os olhos dele foram 2 holofotes em cima dela. E disse, muito bem, Dona Minhoca, então é aqui que a senhora vive? Ela, encolhida, não queria nem responder para o sabiá. A senhora está com sorte hoje, porque eu já almocei. Eu estou bem alimentado. Então, mas eu sei onde a senhora está morando, né? Então, quando eu tiver fome, mais à tardinha, na hora do jantar, eu vou chegar até aqui e a senhora será um prato cheio para mim. E saiu, foi embora. A minhoca suava frio, tremia de medo. Olhou para a parede inteira do poço e disse, agora, ou vai, não tem segunda opção. E foi se arrastando, e ela estava gorda ali, chafurdando na lama, estava mais pesada, mas ela suou e subiu toda aquela parede para fugir do sabiá. E aí, quando ela chegou lá em cima, na luz, na claridade, ela viu um campo florido, viu outros animais, assim, olha, tanto aquela borboleta como a abelhinha tinham razão. Aqui fora era tão lindo, eu não sabia. Se ficasse lá, eu ia ser alimento de sabiá. Pois é, a historinha é esta. Essa historinha muito bonitinha está no livro chamado Jerusalém Libertado, do Ranieri, que era um companheiro aqui de Guaratinguetá. E um médium de materialização. E essa historiazinha mostra exatamente isso que nós estamos falando. Há criaturas que preferem chafurdar na lama. Elas estão bem assim. E algo que faça com que ela tenha que executar um trabalho, uma tarefa, ela foge. Ela não quer ir conhecer a luz. Ela não quer conhecer uma outra vida, uma outra forma de viver. Ela não quer conhecer. Até que um perigo iminente, um cansaço, um perigo iminente mexa com ela. Que foi o que aconteceu com André Luiz, lembram? Que acusavam de ser suicida e ele estava apavorado com aquelas vozes que ele ouvia, aquelas sombras que passavam perto dele e ele estava esgotado nas suas forças. Então ele tomou consciência de que deveria haver uma luz, um outro ambiente para ele viver e foi onde ele foi fazer a prece. É isso que acontece. Às vezes nos comportamos como essa minhoca no fundo do poço. E precisamos de alguma coisa que venha, de fato, mexer com a gente, fazer com que a gente corra perigo para que a gente tome providências que já poderiam ter tomado antes, com mais tranquilidade. Eu não disse boa noite ao Rogério, à Marta, sejam bem-vindos, a Jaqueline,
Sejam todos bem-vindos, é uma alegria estarmos juntos. A Silvia, no Garoto, que eu também não disse boa noite, mas está dito aqui. Então, continuando esse comentário, né? Ele dizendo que do espetáculo terrível que ele estava assistindo. Aí uma outra pessoa ali próxima disse, é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios, se tenha abalançado a semelhante calamidade. Porque a Europa, esse período aqui, 39, né, século 20 já, é o símbolo de patrimônio, é o velho mundo, o que tem ali de cultura, patrimônio cultural, coisas maravilhosas para o mundo. Nossa, gente, aqui o Júlio veio me lembrar da hora. Cidinha hoje não me deu alô, então a gente passa da hora. Mas vamos parar aqui nesse comentário, vamos parar nessa pergunta aqui a respeito da Europa, com todo esse patrimônio que ela tem, como é que ela se colocou, se abalançou em semelhante calamidade, jogando fora esses patrimônios todos, destruindo com a guerra. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Como humanidade terrena, nós temos patrimônios da humanidade. E, de repente, pela materialidade das coisas, nós vamos nos colocando à disposição desses elementos negativos, trevosos, que desejam a destruição do planeta, das criaturas, que não querem o progresso, mas o progresso é inexorável. Inexorável. E Jesus está no leme desta nau. Então, nós precisamos apenas colaborar com Jesus no remo. Ele é o comandante, ele está à frente, mas nós temos que ajudar a remar para que isso entre numa rota de harmonia, de equilíbrio. E a semana que vem, se Deus quiser, nós voltamos, a gente se empolga com as histórias e acaba atravessando o nosso horário. Mas se Deus quiser, estaremos de volta dentro ainda desse capítulo 43, desta conversa que está acontecendo no mundo espiritual com relação ao início da Segunda Grande Guerra. Vamos fazer a nossa oração de hoje, aquela oração que a gente gosta tanto do Monsenhor Horta, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, na psicografia de Chico. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Deus abençoe a todos, Jesus ilumine e a paz seja a grande conquista de todos nós para esse mundo de regeneração que tanto desejamos. Muita paz e até amanhã, se Deus quiser, quando aqui estaremos novamente.